De 1 a 5, capítulo 13, acompanhe a leitura da Escritura Sagrada que faremos nesse instante. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhe disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor, nós queremos nos lembrar também dos nossos irmãos que estão hospitalizados, a dona Lenira, o Pedro, como nós já oramos, a nossa irmã Luciane Lavoura. Que o Senhor possa abençoar esses queridos. E agora, Deus, que nós vamos ouvir a Tua voz através da mensagem, que o Senhor possa falar conosco, através da Escritura Sagrada, da palavra da exortação que o Senhor tem ao nosso coração. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Talvez você fique muito aflito, meu querido, diante do contexto que nós vivemos. Situação econômica delicada, onde muitas pessoas estão desempregadas, e aí você percebe que as coisas cada vez mais estão mais difíceis, porque o dinheiro já não dá para tudo que dava antes, e você tem que economizar porque estamos numa recessão. Ou você olha para a situação política, ela é caótica. E aí você pode pensar, e frente a essas circunstâncias, a esses problemas e tantas outras até catástrofes que acontecem nos nossos dias, você fala: Senhor, será que é disciplina do Senhor? Será que o Senhor está nos disciplinando com essas coisas? Qual é o propósito do Senhor para a nossa vida? Nós somos crentes, Deus, nós te servimos, e às vezes nós pensamos dessa maneira. Agora, é interessante quando nós olhamos aqui para esse texto, e nós vemos aqui que Jesus, ele finaliza uma exposição acerca dos sinais dos tempos, para que as pessoas ficassem atentas, vigilantes para os sinais dos tempos. Enquanto ele ensina isso e conclui essa sessão, nós vemos isso até o capítulo 12, logo em seguida chegam algumas pessoas, naquela mesma ocasião, diz o texto, chegam alguns e falam a respeito de um massacre ocorrido pelas mãos de Pilatos. E então é interessante que quando Jesus ele conversa com os seus ouvintes, com os seus discípulos, ele tem uma linguagem muito apropriada, muito simples. E quando essas pessoas chegam, eles vêm e relatam a Jesus o que havia acontecido. E aí contam a história que Pilatos havia massacrado esses galileus e o sangue deles havia se misturado com o sangue do sacrifício. Tamanho era a crueldade deste homem. E os galileus, mesmo sendo judeus, nós olhamos e vemos que eles não eram tão vistos com simpatia pelos seus irmãos de outras regiões. E eles tinham até a fama de insurgentes, de insubordinados. Isso até causava uma certa preocupação a Roma. E algumas pessoas achavam que tinham mais crédito que os galileus, outros judeus de outras regiões. E que, contando essa história a Jesus, Jesus daria mais crédito a eles. E é interessante que quando o Senhor Jesus responde a eles, nós vemos que não há diferença nenhuma.
E no texto anterior nós vemos que todos nós estaremos diante do juiz, e todos aqueles que têm alguma dívida terão que pagar. Todavia, então, Jesus, conhecendo a arrogância e o preconceito, ele deixa uma lição de humildade, esclarecendo que aqueles galileus mortos não tinham mais pecados do que outros galileus. Todos, sendo pecadores, terão que um dia prestar conta das suas dívidas e terão que estar diante do juiz. Do mesmo modo, estas pessoas que vêm até Jesus se consideravam mais puros, e se eles mesmos, se considerando mais puros, não se arrependessem dos seus pecados também, teriam a condenação, pereceriam, como diz o texto. E é interessante que, para ilustrar melhor o ensino, a fim de destronar todo o orgulho dessas pessoas que tentavam pegar Jesus, Jesus vem e traz um outro exemplo a eles, falando sobre a torre de Siloé, dizendo que uma torre desabou e matou 18 pessoas. E essas pessoas não eram mais culpadas do que outras pessoas em Jerusalém. Então Jesus, ele traz esse episódio. E uma coisa que Jesus deixa claro para essas pessoas que interpelam a ele deixa muito claro que é necessário o arrependimento, a necessidade do arrependimento. E estes episódios relatados, esses 2 episódios relatados aqui, nós vemos aqui 3 verdades que Jesus nos fala. E a primeira verdade é: não há necessariamente correlação entre pecados e tragédias. Não há necessariamente correlação entre pecados e tragédias. Verso 2, vemos a história, Jesus falando sobre a morte desses galileus. Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Verso 4, ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Algo que me chama a atenção aqui, irmãos, é que os judeus, eles tinham esse conceito de que o desastre pessoal era resultado do pecado individual. Isso estava profundamente arraigado no conceito judaico. Muitos tinham essa visão. Mas quando nós olhamos para João capítulo 9 e indagam a Jesus sobre aquele cego, quem é que pecou para que ele fosse cego? Jesus diz: nem ele, nem os seus pais. E aqui isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. O Senhor deixa muito claro. Jesus não só refutou tal ideia de que os pecados eram consequência das tragédias, como enfatizou que sem uma conversão genuína, ninguém será salvo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. No verso 3 e o verso 5, nós temos a repetição da ênfase de Jesus. E nós vemos aqui, repare comigo: não eram, vou-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O verso 5 repete novamente: não eram, vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Repare comigo a palavra igualmente. Ou seja, semelhantemente, do mesmo modo que, igual a eles, também perecerão, do mesmo modo horrível, ou assim tão repentinamente, aqueles que não se arrependerem. Aqueles que não se arrependerem vão da mesma maneira perecer. Jesus então deixa claro que ele mostra aqui, deixa claro que em momento algum nós poderemos escapar do juízo de Deus. Todas as pessoas, indistintamente, estarão diante de Deus. Estarão diante de Deus.
independente do que acontecer com ele, da maneira da sua morte, porque todos pecaram, seja numa tragédia horrível, pelas mãos de um carrasco como Pilatos, ou através de uma tragédia, de uma torre que caiu em cima das pessoas, e as pessoas ali mortas vão também comparecer diante do Senhor. Todos iremos comparecer. É óbvio, irmãos, que todos nós necessitamos de arrependimento. Nós precisamos de arrependimento. Também entendemos que muitas circunstâncias e algumas dificuldades acontecem por consequência do nosso pecado. Por exemplo, algumas pessoas maltratam a sua própria vida. Vamos pensar num exemplo: fumando a vida toda. Muito provavelmente, a possibilidade, a probabilidade dessa pessoa desenvolver um câncer é muito maior, mesmo que ela conheça Jesus. Mas ali, esse câncer, Deus está me disciplinando agora. A questão não é a disciplina, a questão é a consequência do pecado. Então é fato que algumas coisas acontecem por conta da consequência do pecado. Agora, quando nós pegamos de maneira geral, quem pecou? Quem fez isso? Quem fez aquilo? Todos nós estamos sujeitos a isso. E aí, todos os homens, a segunda verdade que nós vemos é que todos os homens estão sujeitos a desastres, independentemente da sua fé em Deus. Nós vemos que a chuva ela cai sobre justos e injustos. É interessante nós pensarmos sobre essa questão, porque, via de regra, nós entendemos e achamos que estar com Deus é uma espécie de, uma maneira de eu fazer um seguro. Você vai comprar um carro, hoje você precisa fazer um seguro. Alguns fazem um seguro de vida, alguns fazem seguro da casa, e alguns querem fazer seguro para a alma. Eu vou entregar a vida a Jesus e estou seguro. E aí, estando seguro, eu não serei assaltado, eu não serei assassinado. Bandido não vai me assaltar de mão armada, porque Deus cuida de mim, querido. A palavra de Deus diz que Deus cuida. É óbvio, irmão, todos os dias, hoje pela manhã eu saí de casa e a primeira oração que eu fiz, eu falei: Senhor, eu estava até pensando, saindo com um computador, com filmadora para trazer para a igreja, e eu falei assim: eu sou um prato cheio para assaltante, Cara, aí eu já saio e fico esperto, abro o portão, olho para lá, olho para cá, para ver se não vem ninguém. Agora, não, eu não vou ser vigilante, não vou trancar a minha casa, porque Deus guarda a casa dos seus servos. Não guarda para ver, não fecha para ver o que acontece. Nós estamos sujeitos, irmãos. É óbvio e acredito que Deus, Ele nos livra de muitas situações. Mas não quer dizer que isso nunca vai acontecer conosco. E eis aqui uma verdade que é dura e que a maioria de nós tenta esquecer ou fazer de conta que não existe. O fato que todos nós somos pecadores. Eu e você somos pecadores, irmãos, e estamos afastados de Deus por nossa própria natureza. Pela graça de Deus nós somos alcançados. A Bíblia diz: todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Romanos 3, versos 10 e 11. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Parece estranho aos nossos ouvidos, principalmente nós que estamos aqui frequentando a igreja, louvando a Deus, adorando ao Senhor. Pastor, que negócio que é esse? Que história é essa? Que não há um justo sequer, que todos pecaram, que ninguém busca a Deus. Eu venho na igreja todo domingo, eu não roubo, eu não mato, eu pago os meus impostos, a contragosto, mas pago. Eu sou uma pessoa honesta, eu sou bom. Pastor, eu sou um homem bom, eu sou um bom marido, sou fiel à minha esposa, sou fiel ao meu esposo, sou uma boa mãe, cuido dos meus filhos. Só vem falar para mim que eu sou pecador? Esses perdidos aí, esses aí tem que sofrer mesmo, tem que cair torre em cima deles, tem que ter desastre. E talvez algumas pessoas pensem assim: não, mas olha, aquela região lá que teve o problema lá
em Minas Gerais é uma região muito idólatra. É por isso que aconteceu aquilo com eles. Aquela outra, a gente vê várias catástrofes em alguns países, é por causa disso, e você tenta procurar explicação. Qual a diferença entre eu e você? Eu, você e eles? A graça de Deus. Mas não quer dizer que nós não podemos ser acometidos. Quantos irmãos nossos não morrem em tragédias, em momentos de situações adversas, catástrofes naturais e tantas coisas? O fato de sermos cristãos não nos faz melhor do que os outros. A diferença é que temos a salvação em Cristo Jesus, não por nós mesmos, mas pela graça. Talvez você pense assim: pastor, mas eu vivo com Deus, eu leio a Bíblia, eu tenho uma vida piedosa, eu não vou ter doenças, eu não vou ser assaltado. Você percebe como que a gente pensa no fundo? No fundo, o nosso pensamento é isso: eu sou melhor do que os outros. Eu tenho uma vida mais pura, eu tenho uma vida mais santa, eu tenho uma vida mais consagrada. Irmão, está aí. Dengue, Zika vírus, H1N1. Está aí. E alguns irmãos nossos, como nós oramos pelo Pedro, está no hospital com dengue. O Éder, graças a Deus, está aqui hoje, mas passou as últimas semanas complicadas, tomando Tamiflu, H1N1, porque nós estamos sujeitos, irmãos. Nós estamos no mundo, vivemos no mundo, somos pecadores como todos os outros. Não, isso na minha casa, eu vou passar no umbral da minha porta o sangue de Cristo, e isso me livrará. Nós não somos melhores do que ninguém. Novamente Deus responde por meio da sua palavra: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10. Comparados ao padrão perfeito de Deus, de bondade, irmãos, ao padrão de justiça, de amor, nós somos seres terríveis. Você não é bom, eu não sou bom. Não tem uma ilusão sobre quem você é, para depois viver uma vida de negação, porque é isso que a ilusão leva, a viver uma vida de negação. Nós somos pecadores. No Sermão do Monte, Jesus foi claro quanto a esta questão da verdadeira justiça: porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ele continua: ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mateus capítulo 5. Perceba, irmãos, como o Senhor Jesus, Ele deixa claro como nós somos pecadores se vivemos da maneira que Ele diz ali. Se nós fizermos estas coisas, eu não preciso necessariamente cometer o ato do assassinato, mas quando eu me iro no coração contra um irmão, eu já assassinei no meu coração. Perceba como nós somos. Jesus deixou isso claro ao asseverar que não é preciso uma ação concreta para que estejamos sujeitos ao juízo de Deus. Os nossos pensamentos já são suficientes para nos condenar. Então não pense que você é melhor do que eu. Eu não penso que sou melhor do que você, ou melhor do que aqueles que não conhecem a Cristo lá fora. A diferença é que Cristo nos alcançou. E aí, meu querido, a palavra de Deus diz que
Aos olhos de outras pessoas, você pode até parecer uma pessoa, quando nós pensamos, você pode até parecer uma pessoa boa, quase sem defeito, mas Deus não vê o exterior. Deus conhece no mais profundo do nosso coração. Deus sonda a sua mente. Deus sabe o que vai aí. Deus sabe o que vai na minha mente e na sua mente. Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Todos somos pecadores, irmãos. Nós não somos melhores do que outras pessoas. Talvez você possa pensar, diante disso nós estamos perdidos? E a terceira verdade é que haverá um juízo. Haverá um julgamento final sobre todos. E este julgamento será de fato uma tragédia para aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. Nós realmente estaríamos perdidos, pois por nossos próprios esforços não conseguiríamos fazer bonito diante de Deus. Nós não conseguimos nos chegar a Deus, nós não conseguimos fazer nada que é bom para Deus por nós mesmos. Se fazemos o que fazemos, é pela ação do Espírito Santo em nós, pela graça de Deus. Sabendo disso, que nós não podemos fazer nada por nós mesmos, o que o Senhor faz? Ele envia o seu Filho. E João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças a Deus, queridos. Graças a Deus somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. No entanto, antes de receber esse presente divino, precisamos nos arrepender. Precisamos tomar uma postura e uma posição e nos arrependermos da nossa vida. Depois de crer de todo o nosso coração que o sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente e eficaz para nos reaproximar de Deus e para nos reconectar, nos conectar com Deus, é necessário arrependimento, irmãos. Por isso é que Jesus falou aos seus ouvintes: se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Todos igualmente perecereis. É necessário arrependimento. Então, quando eu olho para a situação que nós vivemos, para o contexto dos nossos dias, para as tragédias que acontecem, quando nós olhamos para episódios como a Escritura nos relata, esse massacre, e nós vemos hoje nos nossos dias crentes em Cristo sofrendo isso, nós vemos notícias de cristãos perseguidos, o Estado Islâmico, nós vemos catástrofes acontecendo. O que isso fala para nós? Primeira coisa, Senhor, eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Quando eu olhar para as circunstâncias, eu devo perceber, e olhar para as tragédias, eu devo perceber sinais que um dia eu estarei diante de Deus e eu terei que prestar conta da minha vida para Deus. E a questão é: como eu tenho vivido? Irmão, nascer num lar cristão e evangélico não é certeza de salvação. Nascer e ser criado dentro do presbiterianismo não é certeza de salvação. É necessário arrependimento. É necessário voltar-se a Deus, porque senão pereceremos. Nós precisamos compreender isso, irmãos. Nós precisamos entender a vontade de Deus para a nossa vida. Alguns dizem que o fim está próximo. Alguns dizem que Jesus deve voltar. Irmãos, eu não sei quando Jesus vai voltar. Se daqui 1 ano, daqui 10 anos, se eu vou morrer e Jesus não vai voltar, se você vai morrer e Jesus não vai voltar, eu não sei quando ele vai voltar. Mas o fato é que nós devemos viver como se Jesus voltasse agora. Não é daqui a pouco, é agora.
Por isso é necessário arrependimento, é necessário consagração, é necessário vida na presença de Deus, meus irmãos. Nós não devemos viver na prática do pecado, nós não devemos viver como vivíamos outrora, obscurecidos de entendimento, alheios à vontade de Deus. Não, irmãos, não. Nós devemos viver em novidade de vida. Este é o propósito de Deus para mim e para você, como igreja. Nós devemos ser inflamados por essa mensagem e proclamar essa mensagem àqueles que não conhecem a Cristo, para que a graça de Deus possa ser manifestada na vida deles também. Nós devemos ser impulsionados por esta verdade das Escrituras. Quem não se arrepender perecerá. Aí você diz assim: eu estou garantido. Não sei você, irmão, mas olha, eu já me arrependi. Você já acertou suas contas? Então acerta, porque a hora que chegar lá, não quero saber não. Eu já estou livre. Amém, que bom que você está livre. Se você se arrependeu, que entregou de fato a sua vida a Jesus e tem vivido em novidade de vida. Mas irmão, transmita essa mensagem a outras pessoas. Pregue o Evangelho, proclame a glória de Deus e diga: olha, se você não se arrepender, você vai perecer. Você irá perecer. Você precisa entender a mensagem do Evangelho. Ontem os nossos jovens foram aqui para o terminal da Lapa pregar o Evangelho, dizer que o céu é de graça, que o homem é pecador, que Deus é misericordioso e justo e quer nos transformar, que Cristo veio morrer por nós e ressuscitou e pagou os nossos pecados, e que pela fé nós temos acesso a esse presente da graça. Por isso, irmão, faça isso também. Em primeiro lugar, avalie a sua vida, avalie a sua conduta. Por que você vem aqui à igreja? Porque você gosta? Porque você acha bonito o coral, os cânticos, os hinos, o piano, o órgão, a arquitetura da igreja? Ou você vem aqui porque Deus transformou o seu coração, Deus transformou a sua vida e fez de você uma nova criatura? Se você ainda não fez esse compromisso com Jesus, faça agora, querido. Nós não sabemos o que acontecerá daqui a alguns minutos, porque todos nós estamos sujeitos às coisas dessa vida e precisamos estar preparados para encontrar a Jesus. Segunda coisa, pregue o Evangelho, proclame o Evangelho, fale do amor de Deus, propague essa verdade, para que outras pessoas venham a experimentar aquilo que você experimentou, pela graça de Deus. Nós sabemos quem será salvo? Não sabemos. Deus sabe. Por isso nós devemos pregar, porque pessoas estão preparadas, prontas, os campos estão brancos para a colheita. Nós precisamos pregar o Evangelho. E o Senhor nos abençoe, para que vivamos desta maneira, sabendo o que Deus quer de nós, olhando para as circunstâncias e pensando: Senhor, eu quero estar pronto para quando chegar o dia do juízo. Que Deus o abençoe, para a honra e glória do Senhor Jesus.